É isso aí. Bem, meus amigos, boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 15 de setembro de 2022, e nós estamos reunidos aqui para mais uma reunião pública. E hoje, em especial, nós estamos concluindo aquele ciclo de palestras nossas voltadas para o meio ambiente, para a biodiversidade, que nós chamamos de Setembro Verde. E o tema de hoje, o tema que nós iremos conversar hoje é atitude consciente, o papel do consumidor nos dias atuais. E nós recebemos hoje a nossa querida irmã Denise Pupato, trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, aí de Jacarepaguá, que virá conversar conosco, trazer as suas reflexões sobre esse assunto. E todos nós estamos aqui ansiosos para ouvir essa nossa amiga querida. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, eu vou fazer a leitura desse livro. Não sei se dá para vocês verem. Conversando com Leon Denis, tá? Conversando com Leon Denis. E o capítulo escolhido foi De Tempos em Tempos. Esse título, né, desse capítulo está no livro Espíritos e Médiuns, de Leon Denis, capítulo 5, que diz assim: de tempos em tempos, através da obscuridade que nos envolve, no fluxo e refluxo dos acontecimentos, nas horas decisivas da história, quando uma sociedade, uma nação ou a própria humanidade se acha em perigo, uma emanação, uma delegação do Poder Supremo interfere para reagir contra o mal. Vem mostrar aos homens que há, acima da terra, infinitos recursos e sociedades melhores, às quais podemos chegar, desde já, com nossos pensamentos e chamadas, e que um dia lograremos alcançar, por nosso próprio mérito e esforço. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao Senhor, agradecendo a Jesus, agradecendo essa pleiade de espíritos amigos que se reúnem conosco para refletir sobre esses temas tão importantes, sobre decisões que precisamos tomar, sobre ensinos que precisamos aprender e colocar em práticas. E assim, Senhor, te rogamos a tua bênção, a tua proteção. Te pedimos que potencialize as nossas energias, que equilibre as nossas forças e que nos ilumine para que possamos usar da nossa inteligência para auxiliar o Mestre Jesus e todos esses amigos espirituais no trato e na condução do nosso planeta e das decisões que precisamos tomar. Assim, mais uma vez, só temos a te agradecer por tudo que temos recebido e pedimos ao Senhor que abençoe cada irmão que aqui se encontra, as nossas casas espíritas, os nossos lares, os nossos parentes. E também pedimos à espiritualidade amiga que nos inspire, que inspire a nossa irmã Denise, para que ela possa nos trazer aquela informação tão necessária para que nós possamos refletir profundamente sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações. Assim, Pai amado, mais uma vez envolvido pelo teu amor, te pedimos que nos permita iniciarmos a nossa reunião da noite de hoje, na graça de Deus. Bem, meus irmãos, como eu falei, estamos recebendo aqui a nossa irmã Denise Pupato, que vai conversar conosco nessa última palestra do Setembro Verde sobre atitude consciente, papel do consumidor nos dias atuais. Denise, você tem até 19h35, tá? Para fazer as suas reflexões. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos nós. A palavra está com você.
Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou sem o microfone. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Só para não botar o fone, tá? É com muita alegria que a gente sempre se reencontra aqui, né? A gente vê amigos queridos que não estão tão próximos. Eu brinquei essa semana, falei, gente, eu tenho uma palestra em Petrópolis. As pessoas, nossa, é mesmo? Sim, eu vou lá só no pensamento, mas eu vou estar online. Olha que coisa boa, né? Nós descobrimos que nós podemos nos reunir. Isso a pandemia não vai nos tirar mais, né? Ela trouxe muitas coisas ruins, mas ela trouxe a nossa reunião nesse momento. Eu vou trazer uma frase de um livro chamado Um Caminho com o Coração, que é assim: é possível falar diretamente ao nosso coração. Muitas culturas antigas sabem disso. Podemos realmente conversar com o nosso coração como se ele fosse um bom amigo. Então, hoje nós vamos falar de coração para coração. Todos aqui encarnados, e nós não sabemos o número de desencarnados que estão aqui. O que nós sabemos, como espíritas que somos, é que nós temos uma casa comum. Uma casa que nos foi dada para trabalharmos nela durante um período e que tudo que está nela não nos pertence e nós vamos sair dela. Mas nós precisamos, como bons inquilinos, que deveríamos ser, deixarmos tudo arrumado, deixarmos tudo organizado. Logo no início, nós estávamos falando sobre frio intenso, mudanças climáticas, muito frio aqui, chovendo, num período que nem é tão habitual assim, uma temperatura tão baixa. As chuvas a gente nem discute, a gente até gosta, mas tem chovido muito. Muitas vezes a gente reclama da chuva, a gente reclama, daqui a pouco a gente vai reclamar do sol intenso, do calor muito grande, que vai vir também, óbvio, né? Vamos ter momentos de muito calor. E a nossa amiga Rose falou assim, pois é, essa seca que a gente nem pode reclamar. Vamos guardar essa frase aí, aonde a nossa atitude consciente interfere ou não nessas mudanças que tem provocado no planeta inteiro. No planeta inteiro. Mas nós podemos olhar aqui para o nosso mundo em particular. Então, nós precisamos falar de nós. Nós precisamos falar de ecologia, de biodiversidade, de sustentabilidade, mas precisamos, primeiro, tocar o nosso coração. Nós precisamos perguntar a nós mesmos se nós repetimos sempre essas mesmas palestras. Nós ouvimos, ok, mas que mudanças eu tenho realmente efetuado na minha vida com relação a isso? Para trazer um pouco mais de conhecimento do que eu não tenho, né, nessa área, eu fui ler, fui estudar mais, já falei algumas vezes sobre isso em setembro. Tem um outro movimento junto desse movimento verde, que é o movimento amarelo pela vida. E os dois falam da vida. Os dois exaltam que nós precisamos cuidar. E aí, o Trigueiro, ele é expert nesse assunto, né? Ele tem vários livros publicados, você pode procurar vários vídeos dele que você se encanta com tanto conhecimento. Ele fala que nós temos o hábito assim, de perguntar assim para os alunos, né? Quem foi, quem está trabalhando ainda como professor, o que é o meio ambiente? O meio ambiente é aqui, ó. São as plantas, a chuva que está lá fora, a árvore, isso aqui tudo é o meio ambiente. O ambiente somos nós. Ele ressalta isso. E isso é uma ideia que é muito atual. Atual do livro dele de 2004, tá, gente? Ele falou isso em 2004. Ele chamava a atenção para algo que deveria estar já no nosso plano de trabalho. E aí, ele ainda questionava assim, nessa palestra que eu ouvi, as casas espíritas falam muito da vida futura. A gente não sabe se vai precisar reencarnar aqui ou não. Mas que ideia é essa que nós temos de reencarnação? Se a gente vai precisar da casa
a gente não cuida, ainda destrói, sabendo que eu vou voltar para aquela casa na melhor das hipóteses, né? Vamos colocar aí no melhor dos mundos. Eu quero voltar para lá, vai estar melhor, já vai ser um outro projeto de recuperação aí, né, dos encarnados. Eu quero voltar. O que eu vou encontrar? Se eu não me preocupo com as gerações futuras, egoístamente eu tenho que me perguntar o que eu vou encontrar nessa casa que eu deixei aí. E ele falou que surpreende muito, naquela época, né, as casas espíritas não tratarem desse assunto. E dentro da nossa casa lá, começou um movimento, já tem bastante tempo, um grupo de trabalhadores da casa que começaram a divulgar isso, e até com ações muito diretas. Vamos diminuir o uso do copo descartável. Eu fui a primeira a quicar, vocês acreditam nisso? Eu falei, caraca, a Lourdes Dias está maluca. A gente não vai usar mais copo, vai fazer como? E aí, nos ensinando o uso de esponja, trazendo o espiritismo no Livro dos Espíritos, na Gênese e em outros livros que já estão cansados de ressaltar isso para a gente. Aí, nesse livro que eu citei para vocês, tem uma frase assim: nessa vida não podemos fazer grandes coisas, podemos apenas fazer pequenas coisas com grande amor, que é uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Será que eu tenho feito pequenas coisas com grande amor? Porque nós somos muito orgulhosos. Eu não quero fazer coisa pequena, eu quero já fazer coisa grandiosa. Eu já perdi muito tempo, muitas encarnações. Agora que eu tenho consciência, Nossa Senhora, começa pequeno, porque senão não vai dar certo. Vai desistir no meio do caminho, vai se achar incompetente. Não vai. E aí ele pergunta assim 3 coisas nesse capítulo, para nós perguntarmos para nós mesmos. Eu amei plenamente? Eu vivi plenamente? Aprendi a me desapegar? E ele fala assim: a morte é para nós uma certeza. Imagine que você está no fim da vida. Acompanhe sua memória através de toda a sua vida e traga à mente 2 boas ações que você praticou, 2 coisas que você fez e foram boas. Ele continua, é uma meditação. Eu não vou continuar aqui. É só para trazer uma reflexão para a gente, que a gente pode fazer essa pergunta todos os dias. Eu tenho feito alguma coisa que eu destaque que é boa? Porque eu tenho que destacar coisas boas. Senão eu vou ficar fazendo só relatório de coisas que eu não consigo fazer. Nós começamos lá em casa, já tem algum tempo, bastante tempo, a separar o lixo. E aí eu também criei uma composteira lá em casa, aí me chamaram de maluca, não deu certo a composteira. A composteira é o meu segundo projeto, vai dar certo porque eu vou comprar a composteira. Eu estou em obra na minha casa, e aí as coisas... Mas eu vou chegar na composteira e eu queria muito chegar no lixo zero. Eu queria. O meu lixo diminuiu muito, muito. Aí, assim, você tem que lavar a caixa de leite, você tem que lavar o refrigerante, você tem que lavar a caixa de creme de leite, você tem que fazer isso. Quando eu penso que eu estou fazendo isso porque essa é a minha casa comum, eu preciso disso para diminuir os efeitos que nós temos. Que efeitos são esses? São efeitos que nós reconhecemos no planeta, seca, nós reconhecemos tsunamis, enxurradas, nós reconhecemos, mas a gente acha que isso é uma mudança, e o espírito ainda vai dizer que isso é o que a gente tem que passar, é karma, Ele não olha para si mesmo dizendo qual a minha participação nisso. Se eu deixar a bica do meu filtro aqui aberta, enchendo alguma coisa, esquecer, vai transbordar.
Aí vai encher aqui a minha sala. Não é kármico, não. É a minha ação. Então, eu preciso olhar para aquilo que eu preciso mudar e que eu preciso entender em mim. Então, tem um trecho do Livro dos Espíritos que diz assim: a terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Aí a gente vai começar a discutir aqui, a gente vai ficar aqui a noite inteira. O que é necessário e o que é supérfluo. O que é necessário para mim? Necessário é eu ter no meu closet, não tem closet, tá? Tô dando um exemplo só, tá, gente? No meu closet, 200 pares de sapato, porque eu sou uma centopeia. E cada dia eu preciso trabalhar com sapato diferente. Isso não é necessário. Não é. Eu preciso ter no meu armário não sei quantas roupas. Porque um dia eu posso emagrecer. Nossa, mãe. Eu já cheguei lá naquela idade, né? Clássica da menopausa. Que o ar que a gente respira, a gente engorda. Não vai emagrecer, filha. Tu vai emagrecer um pouco. Tu não vai voltar lá para os 34 que tu vestia, não. Se contenta com o número. Agora dá. Se desapega. Leva lá para quem precisa. Nunca precisamos de tanto. Então, o que é necessário e o que é supérfluo? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer se eu quero ser uma pessoa consciente dentro desse ambiente que nós vivemos e que o Trigueiros ressalta assim, tudo que tem fora tem dentro. Nós somos parte desse meio. Se eu destruo fora, eu estou destruindo a mim. A gente não tem essa certeza, não. Porque se a gente tivesse, do jeito que a gente é egoísta, autocentrado, cada um na sua régua aí, nós cuidaríamos mais do que está fora. Ele falou, se você procurar aqui fora, tem ferro, zinco, não tem isso dentro da gente? Tem tudo. Se não tiver, tu tá com anemia. Vai lá fazer um examezinho, porque tu tá com anemia. E aí, para jogar esse lixo que eu estava falando, que eu passei a fazer, eu, meu marido, né? Todo mundo lá em casa já sabe, mas a patrocinadora disso somos nós lá, porque ninguém vai carregar o lixo, porque a gente tem que levar para a Leroy Merlin, porque ela tem negócios de coleta. Então a gente coloca vidro, a gente coloca papel, aí eu vou lá, separo, a gente joga tudo no saco, depois eu separo, e de tempos em tempos, 2, 3 dias, a gente vai lá, leva, porque antigamente passava um caminhão na minha rua. Agora não passa mais. Já tem bastante tempo, mais de um ano que não passa. Aí uma pessoa me falou, Denise, leva para Leroy. E o meu lixo diminuiu muito. Ainda assim, eu produzo muito alimento. Então, aquilo que eu digo da compostagem é aquilo que eu posso fazer, transformar aquilo em terra. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas onde eu trabalhei, na escola que eu trabalhei, tinha Denise, né, Denise? Tu estava lá, né, quando a Zelma fez? Eu falei, essa mulher é maluca, gente. Um fedor, porque era aberto. A composteira era aberta. Então, batia chuva, batia sol. E um dia ela foi lá na minha porta levar. Eu falei, gente, fiquei incrédula. Terra preta, cheirosa, de terra molhada. A natureza é perfeita, mas a gente precisa colaborar. E esse lixo dentro de saco, os alimentos, eles se transformam em gás. Quando vai para esse lixão, né? O Trigueiros ressalta muito isso. Não tem jogar fora. A gente antigamente falava para as crianças, cantava a musiquinha, jogue o lixo no lixo, não jogue nada no chão. Nossa, era o máximo jogar na lixeira. Não tem lixo no lixo, não tem lixo fora. Você vai jogar no planeta. Nós estamos destruindo a nossa casa comum. E aí, ele conta até a história de um autor de um livro chamado Colapso, que ele cita várias regiões que sumiram
por conta de falta de recursos naturais. E lá atrás nós aprendemos que os recursos eram renováveis. Poxa, um planeta cheio de água, como é que vai faltar água, gente? Que coisa mais absurda, né? E aí a gente deixa a água jorrando assim, não, o meu aqui é pena, nem a marca, a empresa nem marca, então não tem problema. E a gente esquece que isso é recurso da natureza. E aí nós estamos nos excedendo em várias coisas. A gente está se excedendo naquilo que a gente joga fora, naquilo que a gente consome, naquilo que a gente compra. Ele diz que os ecologistas usam a palavra sustentável como adjetivo que define um sistema em equilíbrio. É sustentável todo sistema que respeita seus limites, sua capacidade de suporte ou a sua biocapacidade. Quando o Trigueiros fala que nós somos o meio ambiente e que nós fazemos parte desse sistema, quando ele traz esse autor no livro dele, Espiritismo e Ecologia, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar ele em PDF. Ele diz que é uma visão sistêmica. Essa visão sistêmica a gente encontra em psicologia, em psiquiatria, né? A gente encontra a visão sistêmica de família. Nem todo mundo trabalha na área sistêmica, mas a área sistêmica explica muito que nós vivemos em consonância, em acordo com o outro, mesmo que não de acordo. Porque não tem outra maneira. Nós somos engrenagens de um sistema. Emperrou uma, vai dar defeito. Em algum momento, outras vão emperrar de outras maneiras. A gente vê, quem entende aí de motor, falam assim, gripou o motor, né? Alguma coisa encrencou lá no motor, né? Gripou. Vai ter que mexer na estrutura daquilo para poder consertar. Tudo é sistêmico. É sistêmico. O planeta tem vida. Em tudo há vida. Mas o espírita, ele tem uns conceitos que, inclusive, o Trigueiros fala muito disso nas palestras dele, que ele usa muito como uma forma de continuar na sua zona de conforto. A vida espiritual é a vida verdadeira. Então, eu vou lá, eu me preparo sem me preocupar com o que eu estou aqui vivendo, me preparo para a vida espiritual. Eu estudo, eu leio, e a vida espiritual me aguarda. Eu trabalho também, vamos combinar, então, também sou uma pessoa que me esforço no trabalho e tal, e desencarno. Só que eu esqueci que eu não vou parar aí, porque eu não sou espírito de luz, eu vou reencarnar. Aonde? Aonde eu deixei? Ele ainda brinca assim, olha, se tu deixar aquele copinho, tu vai ter um déjà vu. Tu vai olhar para o copinho e vai lembrar, caraca, esse copinho aqui era meu. Eu não sei de onde que eu lembro disso. Pois é, porquinha, era você que não se preocupava só com a vida espiritual. Nós temos que viver o momento presente. O que eu estou fazendo hoje? Qual a minha responsabilidade? Ele fala lá numa palestra dele em 2014, eu acho, que ele dizia assim, não sei qual é o ano, 2013, eu estou preocupado, vejam bem, nós somos seres sociais. Não temos que misturar uma coisa com a outra, e hoje está na moda misturar pra caramba, uma moda tenebrosa, terrível. Não temos que misturar as coisas, mas nós somos seres sociais, nós somos seres políticos. Quem eu vou colocar lá tem a preocupação com o meio ambiente? Eu escolhi, eu sou corresponsável. Cada um de nós está assinando a sua responsabilidade. Não vem com o papo de ficar em cima do muro, porque não existe. Não tem isenção. Somos responsáveis, sim, pelo que nós fazemos. Temos que olhar para tudo isso. E nós sabemos, né? E ele falou, né? Eu vou fazer a minha escolha baseada num programa.
de ação para o meio ambiente. Então, não há... E outra coisa, nós temos a obrigação, conscientes de que somos, daquilo que nós divulgamos. Se nós estamos divulgando coisas... Tá ruim o som? Caiu um pouquinho, mas já voltou. Ah, deve ser a internet. Esse horário aqui bomba a internet, eu já reclamei com a Claro, mas já fica voltou, tá tudo bem. Tá. E aí ele coloca assim, por essa lógica, o que não é sustentável corre o risco iminente de desaparecer. Então, locais, como ele diz, a Ilha de Páscoa, ele dá um exemplo, ele conta a história, que lá eles começaram a pegar troncos, pedras para fazer totens, e pegavam os troncos para carregar esses totens. Então, eu vou usando recursos da natureza de forma desregrada. Não muda muito o que está acontecendo com a gente hoje. Naquela época era para carregar os totens. De que forma estão tirando as madeiras da Amazônia? De que forma eu uso coisas que nós sabemos que são prejudiciais pela forma como ela está sendo usada no planeta? Por mim. É por mim. É sempre voltada para mim. A questão é sempre comigo. Então, de volta àquela página, amar plenamente e viver bem exige de nós o reconhecimento final de que não temos nem possuímos coisa alguma, nem a casa, nem o carro, nem as pessoas que amamos. Nada é nosso. Então, nós precisamos amar. E ele fala, se agirmos sem uma conexão com o coração, até mesmo as maiores coisas da nossa vida se tornarão ressequidas, sem sentido ou estéreis. E aí, se nós procurarmos uma proposta que tem... Nós estamos vivendo um momento de crise. Nós precisamos fazer uma mudança de postura. O que o Espiritismo traz para a gente com relação a essas questões? Eu marquei várias no Livro dos Espíritos. Se nós formos olhar para a questão 629, o que ela tem para nos dizer que diz respeito ao cuidado? Como se pode distinguir o bem do mal? Mas, Denise, o que isso tem a ver com ecologia? A gente começa a definir o que é bom, o que é ruim, o que é o bem, o que é o mal. Como é que eu olho para as situações que estão acontecendo no mundo, ao meu redor, no nosso país, definindo o que é o bem e o que é o mal? O bem e o mal é relativo? Ou será que tem uma regrinha básica para a gente saber? Os espíritos respondem, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Então, se eu olho para uma situação e pergunto, isso que está acontecendo diz respeito à lei, está conforme a lei de Deus? Se a resposta for não, é o mal. É simples, né? Não é difícil. O mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Essa é uma das perguntas. Eu tenho feito todo o bem possível? Eu tenho feito todo o bem possível para quem está à minha volta, para trazer o bem-estar? Mas, Denise, não vai adiantar. É só você. Eu acho que no meu condomínio eu já tentei até incluir isso. Às vezes na época da pandemia, que agora eu já nem faço mais isso, caminhando, eu via tanto lixo que poderia ser reciclado, aquilo me dava uma agonia. Mas as pessoas não têm o conhecimento. Nem todo mundo lava, fica fedendo, dá bicho, mas eu vou fazer a minha parte. Eu tenho consciência de que eu não vou mudar ninguém. E que a minha parte é pequena, mas é aquela história do passarinho levando uma gota de água lá no incêndio da floresta. Eu vou ter a minha consciência
Se eu perguntar, eu amei plenamente, eu agi da maneira melhor que eu poderia agir? Ainda assim, tem aqui uma regrinha básica para a gente que está lá na internet, é só procurar, que diz assim, dos ODM aos ODS, ou seja, existe uma listagem dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foi proposto em 2000, nós estamos em 2022. 22 anos passados, isso aqui eram objetivos. Quando eles criaram, né, a Organização das Nações Unidas, criou, não criou de forma fantasiosa, nem que a gente não pudesse completar isso, não pudesse fazer. É algo que poderia se fazer. Número 1, acabar com a fome e a miséria. Eu acho que nem vou ler o resto, né? Porque nós já estamos aqui fadados ao fracasso. E aí eu me preocupo com a fome alheia, eu tenho olhado para quem está em dificuldade. Não, Denise, olho sim. Eu dou não sei quanto para o COE para ajudar na bolsa. Nossa, ok. Isso é bom. Aí lá em cima vão perguntar, o que mais que você fez? O que mais? Porque isso você dava do que te sobrava. Você não dava do que te faltava. Oferecer educação básica de qualidade para todos. Vou até pular essa, que eu nem vou falar, porque senão eu vou me... Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres. Meu Deus, misericórdia. Reduzir a mortalidade infantil. Melhorar a saúde das gestantes. Combater a AIDS, a malária e outras doenças. Garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. A 8ª, estabelecer parcerias para o desenvolvimento. Aí houve um progresso. Em 2015, já está bem mais próximo, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Aí já colocaram aqui 17. O número 1 continua sendo a erradicação da pobreza. 2, fome zero. 3, saúde e bem-estar. 4, educação de qualidade. Se nós não olharmos para a educação, nós nunca teremos um povo capaz de fazer escolhas boas, inclusive para o meio ambiente. A educação é base de toda a nação que quer crescer. Água potável e saneamento. Igualdade de gênero. Nunca se preocupou tanto com o gênero dos outros. Já pulei essa daqui. Energia limpa e acessível. Nós poderíamos ter condições de colocarmos aquelas coisas maravilhosas de luz solar. Nós temos tanto, né? Nós produzimos até nos dias nublados. Eu coloquei na minha casa. Foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Eu pago 120 e pouco de luz. E até nos dias nublados produz. A gente precisa investir no que é possível. Energia eólica. Nós precisamos, nós temos muito. Nós temos muito. Muita coisa. E aí, eu falei só de algumas. Trabalho decente e crescimento econômico. Redução das desigualdades. Reduzir desigualdade não é o que se proclama por aí de forma equivocada, que nós vamos dar tudo igual para todo mundo, tirar do que é teu e botar para o outro. Isso não é proporcionar igualdade. Igualdade, se você procurar na internet, você vai ver o exemplo de equidade, porque você vai ver que aquele que é baixinho vai receber um banco maior, o que é mais alto vai ficar com um banco menor e o outro com aqui, todo mundo vai ver do muro. Tem um desenhozinho muito bonitinho lá na internet. Isso é proporcionar igualdade, é proporcionar a capacidade de todo mundo ter recursos. A escolha é minha. Se eu vou ficar ali na minha zona de conforto e não quero nada, ok. Mas eu tive possibilidades.
tive possibilidade. Fiquei muito feliz há uns meses atrás aí que eu encontrei com uma ex-aluna minha. Não sei se a Denise lembra, se era dessa época. Porque eu inaugurei a escola que a Denise foi, né? Ela nunca foi inaugurada, mas eu estava lá desde sempre. É da família Renovato. A mãe dela ia para lá com 3 crianças pequenas. E todas elas, eu vi a primeira pequenininha, a segunda pequenininha, a terceira na barriga. A primeira foi minha aluna. E aí, quando eu estava na Leroy Merlin, ela falou, Denise, de máscara, eu não reconhecia, ela, Mariana Renovato. Garota, que bom, não sei o que, ela me falando, que ela estudou a vida inteira, fez normal, ela foi ela foi a primeira professora que a mãe teve que assinar porque ela entrou com 17 anos no município. E aí ela fez biologia numa faculdade pública, fez mestrado, conseguiu, naquela época que tinha investimento do CNPq, ela conseguiu terminar na França, ela hoje é professora da UF, doutora, tá parada a pesquisa na área dela, porque não tem fomento, mas ela é professora da UF. Ela sempre estudou em escola pública. E a mãe dela levava elas de ônibus, tinha uma vida simples, porque um pai médico depressivo, que não conseguia ter recursos financeiros, estudou em escola pública o tempo inteiro. É preciso que todo mundo faça escolhas assertivas. E aqui, nesse livro ainda do Um Caminho com o Coração, empreender um caminho espiritual genuíno não significa evitar as dificuldades ou equívocos, mas sim aprender a arte, olha que bacana, de cometer equívocos de modo atento e conduzi-los ao poder transformador do coração. Aqui ele não está convocando, ele tem uma visão budista, né? O livro todo dele é dentro dessa perspectiva. Ele não está nos convocando a fazermos um caminho com o coração, um caminho religioso, pragmático, cheio de dogmas. Não. Um caminho aonde a gente aprende com os erros, se nós estivermos atentos. É o que hoje se fala muito, mindfulness, atenção plena. Nós somos imperfeitos, nós somos pessoas que erram, que se equivocam. E ele diz, a vida espiritual acarreta uma sucessão de dificuldades, porque a vida comum também envolve uma sucessão de dificuldades. Todas as vezes que nós nos empenharmos, pode parecer assim, caramba, quanto mais eu me empenho, mais dificuldade aparece. Está me testando. Isso aí é a espiritualidade me colocando à prova. Não é isso. É porque você vai estar mais atento às dificuldades. Ao invés de ficar reclamando, você vai olhar para a sua dificuldade. Você vai olhar para aquele desafio. É diferente, você muda de perspectiva. Então, nós precisamos, nesse momento que nós estamos falando aqui de ecologia, de sustentabilidade, que nós vivemos uma crise ambiental sem precedentes da história da humanidade. É preciso reconhecer a nossa responsabilidade como espécie, a espécie mais evoluída, na destruição dos recursos naturais. Como é que nós temos degradado, destruído a natureza? Mudanças climáticas, escassez de recursos hídricos, produção monumental de lixo, destruição sistemática e veloz da biodiversidade, crescimento caótico e desordenado das cidades em que vive a maior parte da população mundial, transgenia irresponsável, são problemas causados por nós, pelo nosso estilo de vida. E ele fala, o agricultor que não tem essa preocupação, ele vai cavar aqui, ele vai plantar aqui, quando o solo estiver destruído, ele vai largar ali, vai para outro lugar. Ele vai deixar para lá. E deixa, e vamos seguindo. Estamos
hoje sofrendo os efeitos das escolhas que fazemos no dia a dia. Nós temos uma biodiversidade, gente. Nós temos recursos que são assim, invejáveis para todos os países. Como é que um país com tantas riquezas pode ter tanta gente passando fome? O que está acontecendo que está errado? Está errado. Não vamos ficar procurando apontar para problemas mais próximos e externos, porque nós não vamos encontrar essa resposta. A história vai relatar isso. André Trigueiro está falando aqui já de tempos atrás. Ele não está falando hoje, mas nos parece muito atual, né? Nos parece muito atual. Nós precisávamos estudar essa biodiversidade que nós temos aí. Certa vez eu ouvi um índio fazendo uma entrevista para um cantor, eu não me lembro qual, ele estava em Vargem Grande. E ele estava mostrando cada árvore daquela região, o que ela poderia produzir em termos de produtos farmacêuticos. Nós não usamos a nossa capacidade de biodiversidade que nós temos. Não usamos. E nós temos muitas. E aí, André Trigueiros diz que quando essa palavra ecologia surgiu, né, essa palavra ecologia, que quer dizer uma combinação de palavras gregas, oikos, que é casa, e logos, que é estudo. Então, literalmente é estudo da casa. Estudava Allan Kardec, estudava, e esse outro estudioso, que eu esqueço o nome dele aqui, é Ernest Heinrich Haeckel. Depois vocês procurem aí, que não deve ser isso que eu falei, não, mas é mais ou menos. Eles nasceram e trabalharam em países fronteiros, França e Alemanha, e divulgaram suas descobertas praticamente na mesma época, no intervalo de 9 anos. E eles queriam chamar a atenção para a mesma coisa. O planeta está dentro de nós. Somos responsáveis por tudo o que fazemos. As nossas escolhas vão ter efeito muito mais aí na frente. Inclusive, termos que a gente usa até de forma equivocada, ele chamou a atenção no livro dele, o que se convencionou chamar de efeito estufa é a capacidade da atmosfera reter parte do calor irradiado pelo Sol. Trata-se de um fenômeno natural que assegura a manutenção da temperatura do globo na faixa de 15 graus. Tudo na natureza é perfeito. É perfeito. A gente tinha uma dentição muito maior para cortar, porque nós comíamos muito mais carne. Hoje, de um tempo para cá, muitos nascem até sem siso. Ele perdeu a sua função, a natureza vai mudando. Como é que pode isso, né? Porque a natureza é perfeita. Nós é que desorganizamos. Se não fosse possível reter esse calor através dos gases que compõem a atmosfera, a temperatura média do planeta seria 23 graus negativos. Onde é que a gente entra nisso? Onde é que a gente está agravando esse processo que é natural? De que forma nós estamos fazendo isso? E aí, Jack Cornfield, no livro dele, fala: com bastante frequência, aquilo que alimenta o nosso espírito é o que nos coloca face a face com as nossas maiores limitações e dificuldades. Aquilo que alimenta o nosso espírito. O que tem alimentado o meu espírito? E de que forma eu me vejo assim e me coloco diante das dificuldades?
Em geral, pensamos que nossas dificuldades são causadas pelas coisas exteriores a nós. Benjamin Franklin conhecia essa verdade quando afirmou: nossa perspectiva limitada, nossas esperanças e medos tornam-se a nossa medida da vida. E quando as circunstâncias não estão adequadas às nossas ideias, elas se tornam as nossas dificuldades. E isso aqui não é espiritismo, mas nos lembra muito o espiritismo. Porque está falando a mesma coisa. Allan Kardec não trouxe nenhuma novidade. Ele simplesmente dissecou para a gente ali. Ele fez perguntas, respostas. Ele disse que cada um de nós, através das perguntas aqui do Livro dos Espíritos, tem outras que eu separei aqui, por exemplo, a pergunta 728. Eu não sei nem se vocês sabem essas coisas de cor, eu não sei nada, não. Eu só lendo mesmo. E olhe lá, daqui a pouco, já não lembro mais. A destruição é uma lei da natureza? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Ah, então tá beleza, Denise, a gente pode destruir que não tem problema. Pois isso aqui chamar de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres. Nós temos que entender que, por exemplo, os alimentos, se você pegar ali, quem tem plantinha em casa, coloca a casca da cenoura, coloca a casca do ovo, ela não fica ali, ela se transforma. Há uma destruição, mas há uma transformação que é positiva. Não é da mesma destruição que nós estamos falando que os espíritos vêm nos recomendando aqui. Nós precisamos estar atentos para a nossa responsabilidade. E aí eu estudo, eu leio, e o espírita hoje precisa reconhecer que ele tem um conhecimento que é diferente. Se ele realmente tem esse conhecimento de que a vida continua, que o planeta... Porque, caramba, eu só tenho uma vida mesmo? Se eu sou uma pessoa assim, materialista, egoísta, que não penso nem nos meus netos, porque o que vai cair para os meus netos, para os meus bisnetos? Pelo menos essa visão poderia ter. Nós temos a ideia disso, dessa compassividade com o outro, e ainda temos um a mais, que nós sabemos que essa é a nossa casa comum. Que nós temos uma responsabilidade de inquilinos que somos. Nós precisamos cuidar disso. Então, esse destaque para tudo isso, para hoje, que nós precisamos trazer para o nosso coração, nesse capítulo de que ele chama Como Transformar a Palha em Ouro. Seguir o caminho genuíno da prática, talvez nossos sofrimentos pareçam aumentar, pois deixamos de fugir deles ou de nós mesmos. Precisamos parar de fugir de nós mesmos. Vivemos um momento particular todos os dias. Todos os dias vivemos uma experiência única. E só existe esse momento. Esse momento é o único momento que existe. O passado eu já não consigo mexer nele. Eu só consigo reescrever, realinhar, adequar as minhas emoções para poder, talvez, perdoar algo que eu fiz ou perdoar algo que alguém já fez. E essas duas coisas andam juntas, porque a gente já fez muito e alguém já fez alguma coisa também, para realinhar, para alinhar o futuro. Sem pensar no futuro, mas trabalhando no presente para que a gente possa ter algo melhor em todas as áreas, principalmente a área das nossas emoções. Como eu tenho lidado com essas questões com quem está muito próximo de mim? Como é que eu tenho lidado com as minhas emoções, já que nós somos, como disse aqui o André Trigueiros, nós somos um sistema. Como tem sido o meu pensamento? Será que o meu pensamento é capaz de criar uma psicosfera que facilita ou traz prejuízo para o planeta? Nós temos esse conhecimento.
Antigamente a gente falava assim, nossa, não falei, né? Já estou ficando melhor. Mas pensou também. E aí? Eu não falo em casa, mas eu fico ruminando ali no pensamento. Imagine aquela nuvenzinha negra que começa a se criar aqui e eu entrando em sintonias com vários desencarnados que estão igual a mim. Que nem são meus amigos, não, gente. Eles só estão pensando como eu, sentindo como eu, querendo, desejando como eu. E aí a gente pode lembrar daqueles passos do budismo que Joana nos traz. O pensar retamente, o falar retamente, o agir retamente, o meditar retamente. Nossa, mãe, nós nunca precisamos tanto parar para olhar como é que eu tenho pensado, como é que eu tenho falado, e se nós atualizássemos como é que eu tenho zapeado, como é que eu tenho escrito mensagens. Será que eu tenho feito isso retamente? Mas nós precisamos confiar em nós. Precisamos confiar e estabelecer um trabalho de bondade, porque se nós não tivermos bondade, nós não vamos ter com ninguém. Bondade conosco não é passar a mão de coitadinho. Então, nesse livro tem uma meditação de bondade que é para nós repetirmos para nós mesmos e gravarmos. Que eu possa ser envolvido pela bondade, que eu possa me sentir bem, que eu possa estar em paz e tranquilidade, que eu possa estar feliz. Que possamos repetir com os nossos corações, que eu possa ser envolvido pela bondade, que eu possa me sentir bem, que eu possa estar em paz e tranquilidade, que eu possa estar feliz. E eu vou trazer, para a gente encerrar, uma mensagem que se chama A Estrada da Confiança, de José Tolentino Mendonça. Eu leio e repito essa oração, porque ele é um ensaísta, ele é ligado à Igreja Católica, ele é um poeta, tem muitas coisas bonitas dele. Faz-nos trilhar, Senhor, a estrada da confiança. Dá-nos um coração capaz de amar serenamente aquilo que somos ou que não somos, aquilo com que sonhamos ou as coisas que não escolhemos e que, contudo, fazem parte da nossa vida. Ensina-nos a devolver a todos os teus filhos e a todas as criaturas a extraordinária bondade com que nos amas. Não permitas que o nosso espírito se feche no medo ou no ressentimento. Ensina-nos que é possível olhar à noite, não para dizer que pesa em todo lugar o escuro, mas que a qualquer momento uma luz se levantará. Dá-nos ousadia de criar e recriar continuamente, mesmo partindo daquilo que não é ideal nem perfeito. E quando nos sentirmos mais frágeis ou sobrecarregados, recebamos com igual confiança a nossa vida como um dom e cada dia como um dia de Deus. Que possamos ter na nossa mente cada dia como um dia de Deus, lembrando o que ele nos ressalta aqui, que nós possamos olhar à noite, não para dizer o quanto pesa o lugar escuro, mas que a qualquer momento uma luz se levantará. Porque é disso que nós precisamos nos momentos mais difíceis. Nós precisamos lembrar que as noites vão surgir, mas que o sol vai voltar a brilhar. Tenho fé nisso. Graças a Deus. Obrigado, minha amiga. E teve um companheiro aqui que gostaria de saber o nome do livro anterior que você estava lendo, onde tinha esse mantra. Isso aqui, Um Caminho com o Coração. Um Caminho com o Coração. Deixa eu falar para vocês, esse livro está esgotado. Na estante virtual, ele estava em torno de uns 350. Ele é um livro muito antigo meu. Passou a ser relíquia. Né? Eu não sei se eles vão reeditar. Do Jack Cornfield, você encontra vários ainda aí. Eu já tenho até um que eu quero comprar.
Mas esse em especial não tem. Não tem. Então, minha amiga, eu agradeço a você, foi maravilhoso. As pessoas estão colocando aqui no chat a mensagem, agradecendo, e nós estamos assim muito contentes porque você encerrou com chave de ouro esse nosso ciclo de 3 palestras voltadas para essas questões tão importantes que tocam o nosso coração e que nos fazem refletir e refletir muito sobre tudo isso. Então, a nossa casa visa e sempre isso, né? Levar para as pessoas oportunidades de reflexão. Então, você realmente trouxe para a gente essa oportunidade, mais uma vez, para a gente refletir sobre tudo isso. E antes de encerrarmos, eu quero aqui lembrar aos companheiros que esse mês de setembro, como a própria Denise citou para a gente, é um mês onde todas as pessoas conversam muito sobre a questão da biodiversidade, sobre a questão da sustentabilidade, sobre a questão do meio ambiente, mas também sobre a questão da valorização da vida. E nós vamos realizar aqui na nossa casa, no dia 22 de setembro e no dia 29 de setembro, 2 palestras. No dia 22 de setembro, quinta-feira, às 18h40, a nossa querida irmã Maria Martorelli estará conosco conversando sobre comportamento suicida, valorize a vida. E no dia 29 de setembro, novamente a Maria Martorelli estará conversando conosco sobre suicídio, saber, agir e prevenir. Então, serão 2 temas voltados para o amor à vida, para a valorização da vida, que vão acontecer dia 22 e 29 de setembro, nesse horário das 18h40, com a nossa amiga Maria Martorelli, que vai fazer os 2 trabalhos. Todos estão convidados. Então, mais uma vez, Denise, um beijo do coração, muito obrigado por você ter atendido esse convite da Casa de Francisco de Assis, que também era um ecólogo, não é? Alguém que amava muito a natureza e se preocupava muito com isso. E nós encerramos aqui esse ciclo de palestras sobre os que nós damos o nome de Setembro Verde. E espero que todos tenham aproveitado essa oportunidade. Mais coisas nós temos para conversar, nós temos para refletir. E agora que estamos encerrando, eu vou pedir para minha amiga Rosane Sodré. Rosane, você pode fazer a nossa prece de encerramento? Posso sim, Rosa. Então, meus amigos, com os nossos pensamentos já elevados a Deus, elevados a Jesus, a essa natureza, a esse planeta, que é a nossa casa, é a nossa morada, vamos agradecer ao Pai mais esse momento onde estivemos com os nossos corações unidos para maior reflexão. Reflexão do nosso dia a dia, como espíritos imortais que somos. Pedimos a Deus para que transcenda em nossos pensamentos, para que nós possamos vibrar no sentido de que cada dia é um momento de aprendizado, mas também cada dia, Senhor, é momento de nós nos comportarmos de acordo com esse aprendizado. Queremos ser gratos a toda a espiritualidade amiga, em especial a Francisco de Assis, que vem nos convidando há muito para que olhemos para não só para o planeta, mas que olhemos para toda a criação do Pai. Mas como, Senhor, ainda estamos na caminhada, ainda muito lentos, te pedimos mais uma vez que estejam todos esses amigos e trabalhadores conosco, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Obrigado, minha amiga, obrigado, meus amigos, por estarem aqui.
eu acredito que todos nós com certeza, teremos muito para refletir. Um beijo aqui para minha amiga Mônica, que está chegando aqui conosco. Moniquinha, um beijo, saudades. Um abraço para todos vocês, meus amigos, né? Iraci, Carmen, Verinha, Denise, Rosane, Jorge, Menezes, um beijo para todos. E, Denise, mais uma vez, muito obrigado, minha amiga, por estar conosco e nos trazer essas informações tão profundas dos seus estudos. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, que Deus abençoe a todos nós. Uma boa noite a todos. Amém. Estaremos Boa noite. às 16 horas para os nossos estudos. Tchau, gente. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Tchau. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.